Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Recentemente eu vi uma entrevista do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, em que uma jornalista meia boca fez uma seguinte provocação ao presidente, afirmando que ele seria supostamente racista por chamar o coronavírus de vírus chinês. Isso reflete uma certa neurose politicamente correta da imprensa em querer escamotear os fatos e até mesmo a origem dessa doença. Se alguém um dia chamar o coronavírus de mal da China, de fato surgiu na China, e isso não pode ser negado. Imaginem, por exemplo, se essa jornalista vivesse na Idade Média e alguém falasse sobre a peste negra. Com certeza ela acusaria alguém de racista, porque ela faria uma assimilação entre a peste bubônica e a raça negra. Então poderíamos dizer que não existe uma peste negra, mas sim, talvez no máximo, uma peste afrodescendente. Quer dizer, uma coisa completamente ridícula, completamente estapafúrdia. Chega a ser de uma imbecilidade grotesca. Ou então um jornalista dizendo que o coronavírus é uma doença de todos nós, é uma doença da humanidade, não é da China, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para nossa felicidade, a esquerda está tão desmiolada, a esquerda está tão entrevada nos seus próprios preconceitos, inclusive nas suas loucuras ideológicas, que eles não percebem certos aspectos factuais que de fato envolvem a China no coronavírus. E vamos mais além. Alguém vai dizer que é preconceito afirmar que existiu uma gripe espanhola, algum preconceito contra os hispânicos ou contra os espanhóis? E vejam que os espanhóis foram até injustiçados, porque a gripe não foi espanhola, foi uma gripe norte-americana. Surgiu, pelo menos, os primeiros indícios da doença surgiram dos Estados Unidos, e só foi a Espanha que de fato falou sobre a doença, porque muitos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial escondiam a existência da doença. E aqui podemos fazer até mesmo um paralelismo com a China, porque foi o que de fato aconteceu. Ou seja, o governo chinês escondeu do público a existência da doença, mas claro que por razões muito mais pérfidas, justamente por questões eminentemente políticas e porque o regime comunista chinês continua sendo comunista desde sempre, a despeito da adesão de alguns capitalistas muito deslumbrados com a mão de obra barata, semi-escrava e os fabulosos lucros que a China dá a essas pessoas. E o que poderíamos falar, por exemplo, da sífilis? Quando a sífilis surgiu na Europa no século XV, as pessoas chamavam esta doença de mal de Nápoles. Por quê? Porque as tropas francesas de Carlos VIII invadiram o território da Itália e os soldados franceses pegaram algumas putas napolitanas e também aragonesas, porque Nápoles era uma região de domínio aragonês, e se suspeita inclusive que muitos dos navegantes que participaram da viagem de Cristóbal Colombo pegaram a sífilis através das Índias. Então vejam que essa questão de nomenclaturizar uma doença a partir da origem é muito mais antigo do que afirmar, por exemplo, o vírus chinês. Quer dizer, a sífilis se tornou o mal de Nápoles e, como se espalhou pela França, virou o mal francês, e assim sucessivamente. Mas já pegando esse gancho, recentemente o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez uma analogia entre o mal chinês, o vírus chinês, e Chernobyl, ou seja, o desastre nuclear de Chernobyl na Ucrânia. E interessante que, paradoxalmente, acabei pensando sobre esse assunto e ele acabou expondo essa comparação. Embora eu acredite que, por uma questão meramente diplomática, as declarações de Eduardo Bolsonaro possam ser um tanto imprudentes dentro das circunstâncias, contudo, ele não está de todo errado. Quando nós investigamos o caso do coronavírus, e em particular das políticas do regime chinês no que diz respeito à tentativa de esconder a doença e esconder a epidemia, realmente, se existe um termo correto para o coronavírus, é a Chernobyl da China. Ou seja,
Um desastre que poderia ter sido evitado e que não foi evitado justamente porque o regime comunista chinês é um regime delinquente, criminoso, etc. Mas eu gostaria, inclusive, de abordar essa questão, afirmada pelo próprio Eduardo Bolsonaro, sobre este assunto, que inclusive escrevi num post e que coincidentemente acabou fazendo assimilação com o que ele declarou. O coronavírus é a Chernobyl da China. O regime escondeu a calamidade e ferrou com o mundo inteiro. O mesmo ocorreu na União Soviética, quando milhares de seus concidadãos morreram contaminados com a radiação e quando esta mesma radiação se espalhou por toda a Europa. A explosão da usina atômica poderia ter causado uma catástrofe mundial. Mas o Ocidente é culpado por isso. Alimentou o monstro chinês. Em troca de mão de obra barata e semi-escrava, sacrificou suas indústrias nacionais e seus trabalhadores para sustentar um regime criminoso e abominável em troca de dinheiro e de lucro. Democracias criminosas cínicas, liberais corruptos, elevaram o monstro totalitário a uma potência mundial, tal como foram coniventes com a Rússia soviética. E agora, como as nações poderão fugir da China se estão reféns do seu comércio? Se o comércio chinês arruinou os trabalhadores dos países democráticos, a ruptura deste comércio pode arruiná-los mais ainda. O coronavírus serviu de alerta. Vejam que, quando eu falei de diplomacia internacional, e é preciso inclusive relembrar que o Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial, é evidente que não é porque nós tenhamos relações com a China que possamos negar os aspectos criminais deste regime, como também os elementos de trapaça e desonestidade que a China já realiza há um bom tempo. E eu penso que a democracia liberal e até mesmo o pensamento do liberalismo foram extremamente turvos no sentido de transformar um grotão comunista como a China na segunda maior potência mundial, como de fato foi o que aconteceu com a União Soviética, que também era a segunda potência mundial. Vejam que o grande problema do comércio chinês é escapar dele, porque não há escapatória. Infelizmente, quando nós observamos que o Brasil hoje em dia se aproxima da China para vender, para enriquecer aparentemente, é porque se criou uma situação tal em que o mundo inteiro se tornou refém de um regime. E isso pode ser elucidado pelo fato de que os culpados em torno disso são o senhor Henry Kissinger e também o senhor Richard Nixon, ou seja, o presidente dos Estados Unidos e seu ministro das Relações Exteriores, que se aproximaram da China comunista de Mao Tse-tung e que depois, no governo de Deng Xiaoping, houve essa abertura do Ocidente para os chineses, através dos mercados. E vejam que, para isso, foi preciso descapitalizar as indústrias nacionais, seja do Brasil, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, para simplesmente investirem num país que não tem direitos trabalhistas, num país onde o trabalhador é considerado um semi-escravo. Ainda que ele possa ganhar um salário aparentemente melhor do que, por exemplo, as pessoas que estão mais entronizadas nos grotões da China continental. Porém, a ideia foi perversa. E aí nós podemos deduzir da lógica do livre mercado. O problema dessa lógica. Como ela pode ser uma armadilha? É evidente que aqui eu não vou falar que de uma hora para outra nós vamos simplesmente encerrar os negócios com os chineses. Não tem como fazer isso. Ainda que tenham alguns ideólogos do governo Bolsonaro que achem que a nossa aproximação com os Estados Unidos tem que ser unilateral, coisa parecida. Não, nós temos que ser realistas. Da mesma forma que os chineses não são santinhos, os americanos tampouco são. Nós temos que saber nos preservar dentro dessas tensões internacionais, dentro dessas relações. Agora, que no caso da China se criou um monstro que o Ocidente não consegue domar, é um fato. Por quê? Porque se confiou num governo inescrupuloso, num governo tremendamente mentiroso e num governo que não tem o menor tipo de ética possível. Aquele governo é o governo demoníaco por excelência. Mas o Ocidente, acreditando em racionalidade econômica, acreditando numa política de detente contra a China,
fez negócio com ela e, detalhe, ajudou a enfraquecer, por exemplo, as reivindicações de Taiwan ou mesmo de outros potentados da China que não são dominados pelo poder comunista. Ainda que Taiwan naturalmente se preserve perante a China, e detalhe, paradoxalmente, até Taiwan investe hoje em dia na China, claro, você fica numa situação em que o isolamento econômico te prejudica. Então você não tem outra opção senão comercializar com este país. Lembrem-se, por exemplo, eu acredito que muitos da geração aqui não viveram essa época, mas nos anos 80 nós comprávamos brinquedos brasileiros. E os brinquedos brasileiros tinham uma qualidade muito melhor, qualidade técnica, e as indústrias eram nacionais. O que aconteceu com a China? O que aconteceu com o Brasil? Uma completa desindustrialização em que os brinquedos chineses, os produtos chineses começaram a tomar conta do mercado, aparentemente mais baratos, mas em compensação ao preço da destruição da indústria nacional. Aí o liberal vai falar, não, mas é aquela história, os pobres podem comprar mais. Mas também perderam emprego. E mais, nós fortalecemos o inimigo em potencial. Porque a China não é amiga do Ocidente, a China é inimiga do Ocidente. Então vejam que a lógica liberal muitas vezes é problemática. Mas, por outro lado, lamentavelmente, não temos como escapar dela. Esse que é o grande problema. E é o grande problema também que envolve também outros países, de outras naturezas de regimes políticos. Porque acaba se colocando numa situação que você não tem muita opção. Talvez a política do Trump de querer aplicar um mecanismo mais nacionalista na economia americana, em outras palavras, levando as empresas para os Estados Unidos, etc., seja o começo de uma solução. Porque depois do coronavírus, é preciso que o Ocidente tome uma providência contra o regime chinês. Não há escapatória em torno disso também. Será que vão deixar barato depois da crise que a China causou no mundo todo? Porque vejam, o pior de tudo desse regime comunista é que ele é destrutivo até consigo mesmo. Pois, se há uma recessão em escala mundial, o regime comunista chinês também vai entrar em recessão. A economia chinesa vai entrar em recessão também. Se houve alguma intenção política premeditada ou não, pelo menos não saber, mas o que realmente nós observamos é que houve um atestado de incompetência monumental do regime, que queria preservar sua imagem e que sacrificou uma parte do seu povo e sacrificou a humanidade para não perder média com os investidores e com os capitalistas. Foi isso que basicamente parece ter ocorrido. E isso sem prejuízo de outras teorias, que poderia ser, por exemplo, uma arma biológica que acabou escapando à revelia do governo chinês. Mas vejam, o médico que detectou a doença avisou o governo chinês, ou pelo menos avisou aos seus pares de médicos a respeito do surto, e a resposta do governo chinês foi o quê? A prisão do cara. E inclusive obrigou o médico a afirmar que tudo que ele estava falando era fake news, era desinformação, era mentira, etc. Depois alguns jornalistas começaram a denunciar que a epidemia estava crescendo. Esses jornalistas chineses simplesmente desapareceram, não se ouviu mais falar desse pessoal. E depois o governo chinês disse que não era uma doença perigosa, não sei o que, para a Organização Mundial de Saúde, e agora nós estamos vendo uma situação de calamidade mundial e uma situação de pavor. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, embora as pessoas tentem levar ao normal sua vida cotidiana, mas as escolas estão fechadas, os shopping centers estão fechados, né? Para você comprar comida, você só pode comprar, no caso, através a domicílio, né? Justamente porque não se reúnem mais as pessoas para comer, para cear, enfim, né? E também, no caso de uma boa parte do comércio ser obrigado a fechar as portas. E é uma situação muito terrível porque, analisando os acontecimentos que ocorreram na Itália, quando o número de mortos é avassalador, ou então quando um sistema de saúde chega a entrar em colapso, tamanho o número de pessoas doentes, aí nós temos que pensar no caso do Brasil. Se o Brasil tem condições de abarcar
tantas pessoas doentes de uma epidemia. E isso em particular o Pará, uma das regiões mais pobres e precárias do Brasil, onde eu vivo. Então é uma sensação muito desagradável. Você tem a sensação da morte rondando, você não sabe como vai aparecer essa doença. Já está aparecendo, mas você não sabe quando ela se tornar epidêmica de fato, né? E isso sem prejuízo das restrições que você tem. E ao mesmo tempo você tem o problema, digamos assim, do day after, do dia seguinte. Passou a doença, né? E o que ela vai nos deixar? Se ela não vai deixar mortos, se ela vai nos deixar endividados, se ela vai nos deixar praticamente mais pobres, em situações realmente desesperadoras, porque as pessoas precisam pagar suas contas, as pessoas precisam tocar suas vidas. E como é que elas vão recuperar isso? É uma situação muito complicada. Dizem que na Itália as pessoas não tiveram direito de ter um velório, de tão caótico que ficou o país. E isso sem prejuízo de outros países europeus. Houve uma medida na Inglaterra, que no meu entender pareceu um tanto louca, até um tanto eugênica, de permitir que a população se contaminasse para criar reação ao vírus, para criar, digamos, imunidade ao vírus, e aquelas pessoas que tivessem, digamos, problemas maiores seriam internadas. Só que depois se percebeu que se alguém fizesse uma política dessa seguindo, digamos assim, a mitigação da lei natural, ou então pudesse ser até um processo eugênico, porque inglês é um bicho filha da puta nesse sentido, percebeu-se que se alguém aplicasse essa política, cerca de 500 mil de britânicos morreriam. Você imagina 500 mil, 500 mil pessoas morrerem dessa doença em tão pouco tempo. E isso porque a política de mitigação daqueles que estariam infectados e que teriam reações muito piores, levaria também o sistema de saúde ao colapso. E hoje nos Estados Unidos nós estamos vendo um verdadeiro toque de recolher. Aí nós vemos um bando de idiotas falando, porque isso aí é um mecanismo experimental do globalismo, da dominação mundial. Então você está afirmando que o Trump realmente quer o domínio mundial nesse sentido, para falar uma besteira dessa. Não tem nada a ver com isso. Infelizmente, nós estamos numa situação de crise terrível. E uma crise que lamentavelmente poderia ser evitada se nós não tivéssemos um regime criminoso, um regime delinquente e um regime completamente perverso como o regime chinês. E que eu penso que agora as nações ocidentais devem repensar seus conceitos no sentido de reavaliar essa relação comercial com a China. Porque foram os países ocidentais que criaram essa situação em que, claro, nações pequenas como o Brasil se tornam reféns. E mesmo nações grandes, mesmo os Estados Unidos estão numa situação em que tem muito capital investindo na China, e como é que eles vão reverter isso? Sem gerar prejuízo, sem gerar desemprego. E agora com essa peste espalhada, como é que vão fazer isso? E até a próxima.